Então, veja, aonde é que a gente pode dizer que no Antigo Testamento, eu vou citar umas coisas para vocês, tem amor? Gente, não dá para dizer. Não tem. Não cabe. Vocês querem ver? E se o pai é amor, e é chamado de pai? Vamos entender. Muitos de vocês que estão ouvindo provavelmente são pais, pai ou mãe. Agora imagina se você tem 2 filhos. Se você consegue escolher entre um e outro. Se você consegue decidir quem vai morrer e quem não vai. Quem você vai amar e quem você não vai amar. Imagina você que tem 2 filhos e tem esse conceito de pai, né? De quem ama. Imaginar que um povo eu escolho para mim e o outro que também é meu filho, eu quero que morra. Eu quero que seja destruído, eu quero que haja guerra. Tudo por uma questão de ocupação de terra. Presta atenção nisso. Qual é a lógica de um Deus que escolhe quem vive e quem morre, sendo que a natureza dele é paterna? Sendo que ele diz que nós somos a imagem e semelhança dele, centelha divina. Qual é a lógica de um Deus decidir quem vive e quem morre? E dizer, esse povo eu amo, esse povo não. Mas eu não sou o pai, eu não sou aquele que criou todas as coisas. Ô, gente, não tem lógica, certo? Não tem lógica nenhuma. Nenhuma. Então, só pra gente olhar aí. Angela, você quer dizer o quê? Eu quero dizer que, primeiro falando do Antigo Testamento, que claramente para mim, em 2017, existem 2 vozes aqui. 2 vozes. Existem momentos em que você percebe que é a voz divina, inspirada por Deus, o verdadeiro, o Criador, o Pai. E existe uma voz completamente maléfica, manipuladora, que se chama de Deus, e na maioria das vezes ele está falando assim que ele é o Deus dos exércitos, que ele é o Deus todo-poderoso, que ele é... E de repente, quando você percebe a voz do Pai, ele não precisa disso, ele não precisa se provar, porque ele simplesmente é. E ele fala de Deus, ele fala de Pai. Agora, quando você lê ali, você vai ver Deus dos exércitos, Senhor todo-poderoso, pedir para dar uma necessidade de afirmação que não cabe para um ser divino que criou todas as coisas. Mas aí você vai perceber que normalmente essa narrativa vai falar de ódio, de dor, de sofrimento. Então, sim, existe uma narrativa aqui. São 2 assuntos importantes. O primeiro, existe uma narrativa que não é Deus falando, que é claramente uma entidade demoníaca, ou você pode usar outro nome, não usar o nome de demiurgo. Depois eu vou explicar que o gnosticismo também usa esse nome, mas eu discordo do gnosticismo, tá? Já falo lá. O que nós vamos chamar de demiurgo por ser um Deus falso, um impostor, que tenta se passar por Deus. Nossa, isso não te lembra a rebelião? Quem era aquele que tentou se passar por Deus? Quem era aquele que tentou se passar por Deus, que queria ser Deus lá, numa outra, numa dimensão superior que podemos chamar de céus? Quem era mesmo, hein? Nossa, era o diabo? Era? Nossa, era o diabo? Era? Vou te falar que ele responde pelo nome de Samael, o anjo